deixem de se manifestar. Tá bom? Então, não deixem de se manifestar, porque está gravado, não. Aí, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês não queiram que grave, vocês me avisem, que daí eu dou uma pausa aqui na gravação. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Bom, nós já trabalhamos cinemática unidimensional, já trabalhamos as leis de Newton, né, como vocês viram. Agora nós vamos trabalhar a cinemática bidimensional. Então, vamos começar, gente, trabalhando um caso bem simples, né, que é uma... Quando eu falo simples, eu não estou falando fácil, tá? Quando eu falo simples, significa na simplicidade do movimento. Senão vocês falam, pô, o professor falou que era simples e é super difícil, tá? Não consigo entender. Não, não está associado com o grau de dificuldade, mas sim com a simplicidade do movimento. Então, é um movimento unidimensional horizontal. Tá? Esse movimento unidimensional horizontal, ele se dá da seguinte forma. Vamos supor que nós tenhamos aqui um eixo X. Nós temos aqui já a referência adotada. Então, com essa referência, agora nós vamos observar o movimento do objeto. Vamos lá. Aqui. Então, se esse objeto ele sai de uma determinada posição, né, que nós vamos chamar de x0, posição que ele sai, então nós podemos dizer, vamos supor também que não tenha forças atuando sobre ele, mas ele tem uma determinada velocidade. Nós vamos chamar de velocidade Vx, porque está na direção x. Bom, nesse caso aqui, a aceleração desse objeto é zero. Sendo zero, então a velocidade desse objeto é constante. Tá? Então nós vamos dizer que é igual à sua velocidade inicial. Nós podemos dizer que a velocidade inicial não muda. Então aqui é V0x. Então a velocidade não muda porque a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, lembrando da definição da aceleração, que é derivada da velocidade com relação ao tempo, se a aceleração é zero, significa que a velocidade não muda. Consequentemente, nós vamos ter que a posição vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, essas aqui são as funções horárias do movimento na direção x. Bom, se tiver dúvida, vocês me parem, tá? Vamos agora olhar o que acontece na direção y. Então, na direção y, então vamos lá, também nós vamos colocar um eixo. Vamos colocar um eixo aqui também, só que esse eixo nós vamos chamar de y. E por ser um eixo vertical, então aqui eu esqueci de colocar, mas vamos colocar aqui agora, tá? Movimento unidimensional, mas vertical. Se esse movimento é vertical, então significa que tem aceleração. E a aceleração é igual a g em módulo. Então, o módulo da aceleração é igual a g. Tá? Esse g, então, é para baixo. Se nós colocamos y para cima e g é para baixo, então significa que a aceleração ela é negativa. Justamente porque a orientação é para baixo. De g é para baixo e y é para cima, então a aceleração é negativa. Vamos dar uma olhada na velocidade aqui também. Então,
nós vamos lançar esse objeto para cima com uma determinada velocidade inicial. Nesse caso, na direção y. E aqui nós temos a posição y0. Então, a aceleração em y, ela é menos g. Menos, por quê? Porque a aceleração da gravidade, ela é para baixo. E o y está para cima. Nós adotamos y para cima. Nós poderíamos ter adotado o y para baixo. Nós adotamos para cima. Se nós tivéssemos adotado o y para baixo, g seria positivo. Não é o caso. Então, a y é menos g. A velocidade em y, portanto, por integração, nós vamos chegar a v0y menos g vezes t. Tá? E y é igual a y0 mais v0y vezes t menos gt quadrado sobre 2. Isso aqui fazendo a partir de AY igual a menos g, a gente consegue determinar, então, a velocidade e a posição. Então, aqui estão as funções horárias do movimento desse objeto na vertical. Agora, nós vamos unir os dois movimentos. Então, nós vamos unir esses dois movimentos aqui. Nós vamos unir esses dois movimentos, então nós vamos ter o movimento em x. Deixa eu tirar isso daqui. Tá? E o movimento em y. Vou diminuir um pouquinho aqui esse tamanho dele para colocar no lugar adequado. Opa, não. Aqui para fora. Pronto. Então, agora nós estamos vendo que tem uma equação para x e uma equação, um conjunto de funções para x e um conjunto de funções para y. Agora nós vamos unir os dois casos. Então vamos lá então. Agora o que nós temos? Nós temos uma velocidade. O objeto tem velocidade tanto na direção x quanto na direção y. Então ele tem componentes da velocidade. Tendo componentes da velocidade em x e y, ao compor essas velocidades aqui, nós vamos ter esse objeto, ele vai ter uma velocidade que é oblíqua. E nós vamos chamar de V0. E esse V0 vai ser V0 na direção x mais V0 na direção y. Onde a gente chama I e J nas direções x e y, respectivamente. Então veja que agora nós vamos chamar isso aqui nós vamos dar nome de, nós vamos usar uma grandeza vetorial. Então a velocidade agora, ela sempre foi uma grandeza vetorial. A gente não usava o símbolo de vetor, né, porque a gente estava, porque nós estávamos trabalhando no sistema unidimensional, mas a velocidade é sempre vetor. E vamos supor que essa inclinação seja de θ. Tá? Estão acompanhando até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Sim, professor, estou acompanhando. Oi, estão acompanhando, tá. Então veja que eu vou trazer agora para a gente um diagrama para a gente observar a velocidade. Então nós temos aqui um diagrama de velocidades agora. Então nós temos
direção horizontal, nós vamos ter Vx, e na vertical, Vy. Oblíqua, nós temos a velocidade Vy, que nós vamos chamar de V0y, tá? Aliás, de V0. E numa inclinação de θ. Nós podemos olhar agora para as projeções dessa velocidade na direção x e na direção y. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o inverso do que nós já fizemos. Então, são as projeções aqui. E nós temos aqui V0x e V0y. Veja que nós trabalhamos primeiro o movimento na horizontal, depois nós trabalhamos o movimento na vertical, e aqui nós montamos o movimento como sendo uma composição dos movimentos em x e y, ou seja, na horizontal e na vertical. O que significa isso? Significa que nós estamos olhando para as sombras do objeto na direção vertical e na direção horizontal. Tá? Então, olhando para as sombras dele, nós temos o movimento na vertical da sombra, o movimento na horizontal da sombra, e a composição deles é o movimento do objeto propriamente dito, que vai ter início de forma oblíqua. Tá? Daqui a pouco eu vou dizer como é que vai ser esse movimento. Bom, olhando aqui para esse triângulo, nós vamos ter que o seno de θ, se nós olharmos, esse lado aqui é o V0y. Aqui é o V0x. E esse lado aqui, que é a hipotenusa, é o V0. Então, o seno do ângulo θ é V0y sobre V0. E o cosseno de θ é V0x sobre V0. Então, com isso, nós temos que V0x é V0 cosseno de θ. E V0y é V0 seno de θ. Com isso, nós conseguimos determinar, identificar as componentes da velocidade inicial, que são V0x e V0y, em função do módulo da velocidade inicial e do ângulo de inclinação do lançamento. Então, nós temos aqui um lançamento. Bom, o que isso significa, então? Vamos representar aqui, mais uma vez, os eixos x e y e o lançamento oblíquo, com essa grandeza aqui sendo V0. E nós temos aqui a direção x e a direção y. Bom, existe uma força atuando sobre o objeto durante todo o movimento. Vocês concordam com isso? Ou não? Sim. Vocês podem dizer também que não sabem, tá? Quando um objeto é lançado, ele é lançado em qualquer lugar. Você pode pegar uma bolinha, jogar ela. Existe alguma força atuando sobre essa bolinha? Existe. Qual? Oi? Em jogar em qualquer direção, né? Qualquer direção. Aceleração, ou não? Isso, existe uma aceleração. Mas tem uma força atuando sobre ela? Da gravidade? Força da gravidade. A força da gravidade é sempre para baixo. Então, em qualquer ponto que esse objeto esteja, ele está em qualquer ponto que ele estiver, ele vai estar sobre a ação da gravidade. A ação da gravidade faz o que com ele? Faz com que ele se movimente
Vamos colocar ele aqui, tá? Opa. Então, sempre ele está sujeito a essa força gravitacional, em qualquer ponto que ele tiver. Qualquer ponto que ele tiver, ele vai estar sujeito à mesma força gravitacional. Nesse caso aqui da Terra. Então, o movimento dele, ao longo dessa trajetória, vai ser alguma coisa assim. Tá? Tudo bem, gente? Sim. Vocês conseguem visualizar, né? Sim. Tá. Então, se você jogar uma bolinha para qualquer direção, ela vai ter um movimento muito parecido com esse movimento que eu mostrei aqui para vocês. Porque tem a ação da gravidade. Então, a bolinha vai fazer um movimento dessa forma. Tá? Esse movimento, isso que nós mostramos aqui, é o que vai acontecer com qualquer objeto que você jogar. Por enquanto, vamos desprezar a resistência do ar. Então, desprezando a resistência do ar, o movimento a cinemática, né, ou seja, o estudo do movimento do objeto que foi lançado, ele vai respeitar essas seguintes expressões. Vamos supor que ele saia do zero, tá? Então ele sai da posição zero. Então vai ser AX igual a zero, VX é igual a V0x, mas o V0x a gente já viu que é V0 cosseno de θ, tá? Θ é o ângulo de inclinação aqui do lançamento. Então, x vai ser igual a x0, mas o x0 é zero. Então, vai ser V0 cosseno de θ vezes t. Tá? Isso aqui em x. Em y, nós vamos ter que a aceleração vai ser menos g. Com isso, nós vamos ter que a velocidade vai ser V0y menos gt. Ou seja, V0 seno de θ menos gt. Tá? Não é para decorar essas funções horárias, viu, gente? Cada caso é um caso. Você tem que olhar a aceleração, determinar a velocidade, daí determinar a posição. Então, y em função do tempo vai ser V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Veja que x e y não são x e y não são as funções, são em conjunto as funções horários do movimento desse objeto, em conjunto. Eu não vou olhar para elas individualmente, eu vou olhar para elas em conjunto. Tá? Então eu vou perguntar para vocês, qualquer objeto que vocês lancem da mão de vocês vai ter esse movimento. Aí eu pergunto para vocês, então, qual é a função? Que função é essa? Qual é a função matemática? Essa em vermelho. Não sei. Mas vocês já viram uma função parecida com essa? Já. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou fazer uma construção para vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ô, professor. Oi. Parece uma parábola invertida, negativa, será? Opa, parece, né? Olha lá. Essa é uma parábola, não é? Sim. Olha aí. É isso que você falou. Parece uma parábola. Mas será que é uma parábola? Opa. Então, porque parábola seria um número elevado ao quadrado, só que elevado ao quadrado não tem negativo.
Mas teria negativo? Eu acho que não. O número elevado ao quadrado não tem negativo. Sim, mas quando você fala que não tem negativo, quem que você está pensando? É, Vamos voltar lá. seria o x elevado ao quadrado, mesmo sendo negativo, na minha ótica. Sim, mas o x o x pode ser negativo, não tem problema. Mas ele sendo elevado ao quadrado, ele vai ser elevado ao quadrado, aí o negativo ao quadrado vai ser positivo. Exato, é isso que eu quero dizer. Então não tem problema. Não tem problema? Não. Quem não pode ser negativo? Quem não pode ser negativo é o expoente. Tá, mas o expoente não é, porque ele é. Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Se eu consigo, não. Vamos ver fazer aqui para vocês. O que acontece é que uma função parabólica, então, uma função parabólica, ela tem essa cara aqui, ó. F de x igual a alfa x quadrado mais beta x mais gama, tá? Com alfa diferente de zero. Se alfa for diferente de zero, então essa aqui é uma função parabólica. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Parabólica. Eu não entendi, professor. Uma parábola tem essa cara, não tem? Sim. Sim. E alfa tem que ser diferente de zero. Porque senão não é, se alfa for zero, então é uma reta. Aham, correto. E a pergunta é, essa função aqui é uma parábola? É uma parábola. Certeza? Certeza, professor. Tá. É Maxaila, assim que fala mesmo? Maxaíla, professor. Maxaíla. Maxaíla, você é testemunha do José Viana. José Viana está lá, ele é réu, e o juiz vai estar lá para julgá-lo. E ele disse que essa função é uma função parabólica. É uma parábola. Uhum. E aí, então, o juiz diz assim, vou chamar a primeira testemunha de defesa. Tá. Maxaíla, você jura dizer a verdade, toda a verdade, somente a verdade? E fala assim, o José Viana falou que é uma parábola. Concordo com o José Viana. Concorda? Prove. Se você não provar, você está cometendo perjúrio. Meu Deus. Vamos pela parte. Nos livros eu preferi as figurinhas, a figura aí está mostrando que é uma parábola. Ah, Não tive assim, o raciocínio que o José teve, mas quando perguntou das forças, eu imaginei que era uma parábola. Eu fiquei com medo de falar bobagem. tá. Então vou perguntar o seguinte para vocês. Deixa eu. Isso aqui. Opa, peraí. Essa função é uma parábola? Não. Não. Então agora eu vou fazer o seguinte. Se você olhar somente para essa parte aqui, somente para essa parte aqui, tá? Vamos lá. Opa. Temos aqui o gráfico. Só que nós só vamos olhar para uma parte do gráfico, só para essa. É uma parábola? Essa daqui? Se olhar só essa parte, parece uma parábola. Parece uma parábola, mas é uma parábola? Não, não é. Não. Olha o gráfico acima. Então agora nós vamos olhar essa daqui. É uma parábola? Parece uma parábola. Parece uma parábola, mas é uma parábola?
Então, não, olhando agora, dx ao quadrado mais p alguma coisa, x. Não é uma parábola. Não é uma parábola, tem certeza? Professor, não tenho certeza de nada. Vamos provar, então? Vamos. Tá, então agora já chamei vocês pela curiosidade, tá? Então agora nós vamos dar uma olhada para ver se é ou não uma parábola. Então eu vou pegar essa parte aqui todinha, tá? Vamos diminuir ela aqui. Não tanto. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui de novo para a gente poder visualizar melhor. Tá? Então nós temos aqui x, y, e aqui nós temos a função que a gente quer. Bom, vamos observar o seguinte, se nós observarmos esse ponto aqui, vamos pegar outro ponto, esse ponto, esse ponto, esse outro ponto, esse outro ponto. Então, enfim, vamos pegar vários pontos. Nós vamos chamar aqui de P1, P2, P3, P4, P5, etc. Então, agora eu quero caracterizar esses pontos. Vamos pegar o ponto... Sei lá, vamos pegar o ponto P4. Tá? Como é que eu caracterizo o ponto P4 nessa função? O que eu conheço de P4? Olha só. Aqui. E aqui. Aqui nós temos x de P4 e y de P4. Então, quem eu conheço? A posição, gente. X e y do ponto P4. Tudo bem? Eu consigo caracterizar a posição do ponto P4. Sim ou não? Sim, professor. Tá. Então, veja. Se nós conhecermos o XP4, nós podemos conhecer o YP4. Então, se eu conhecer X e Y, eu consigo dizer exatamente aonde o ponto está, concorda? Concordo. Concorda, Maxaíla? Concordo. Estava atendendo aqui, respondendo um negócio. Tá, tranquilo. Concordo. Então, veja, se nós temos, então, o XP4 e YP4, eu sei exatamente aonde está o ponto P4. Então, caracterizei o ponto P4. Certo. Se eu conhecer cada um desses pontos aqui, eu posso substituir na seguinte expressão. Y de x igual a alfa x quadrado mais beta x quadrado mais gama. Se eu conhecer o alfa e o beta e o gama, eu consigo, então, substituindo o x, saber se eu consigo encontrar esse y que eu tinha da coordenada. Tá certo? Sim. Mas eu conheço o y, não conheço? Conhece, sim. Como? Da onde que eu conheço ele? Olha no quadro branco aí. Da onde que eu tiro o y? Lá. Oi? Pode falar. José, você. Da onde que eu conheço o y e o x? Olha aqui. Quem são esses? São os eixos que o objeto vai, certo? Aí a gente... Depois Pode falar.
Ah, eu vou falar besteira. Não, Não deixa. tem problema, não tem problema, não se preocupe. Que, de acordo com a trajetória que foi colocada aqui no gráfico, aí foi se determinando a expressão ali. Pode ser. Pronto. Eu paro por aqui. Isso. Podemos fazer isso. Sim. Ou podemos fazer o inverso. Como? Pois é, como? Veja só, se eu conhecer um instante que o objeto chega em P4, eu consigo saber o x de P4, não consigo? Eu substituo aqui, ó. Se eu souber o instante que ele chega em P4, substituindo aqui, eu conheço o x, não conheço? Sim. Sim. José Viana, também sim? Sim, professor, eu estou olhando a expressão, perdoa que eu não falei nada. Não, tranquilo. Se nós soubermos o t de P4, que é o mesmo, eu posso também conhecer o y P4, não posso? Pode. Substituo o t aqui e tenho o y. Se eu souber o instante que ele chega nesse ponto aqui, eu consigo então determinar x e y. Tá certo? Certo, professor. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa informação e vamos passar para cá. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer o x de t é igual a V0 cosseno de θ vezes t. E o y de t é igual a V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Eu só trouxe as expressões de x e y. Por quê? Porque eu não quero outra. Por enquanto, eu não quero as outras. Eu quero saber quem é o x por um instante qualquer, mas no caso, eu posso querer saber o x por um instante TP4 e o y por um instante TP4. Mas vocês concordam comigo que o instante em x, o instante que esse objeto está em xp4 é o mesmo instante que ele está em yp4? Eu concordo, professor. Não tem como ser diferente, né? Sim, O instante que ele está em xp4, ele não pode estar em yp2. Ele não pode estar em 2 pontos ao mesmo tempo. Então, no instante TP4, ele está em xp4 e em yp4. Então, veja que os instantes aqui são os mesmos. Isso significa que esse sistema é um sistema de equações ou de funções. Deixa eu chamar de funções. Parametrizadas. Pelo tempo. Ou seja, dado um determinado t, eu vou ter um x e um y. Tá, mas o que tem a ver isso com parábola? Vamos ver o que tem a ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função em x, eu vou chamar de 1, e essa função em y, eu vou chamar de 2. E vou fazer o seguinte, eu vou isolar o t na expressão 1. Então, nós temos x igual a V0 cosseno de θ vezes t. E vou isolar t. T é igual a x dividido por V0 cosseno de θ. Então, não fiz nada. Só isolei o t. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Substituir em 2. Então, 2 é y é igual a V0
seno de θ vezes t. Mas quem é t? X dividido por V0 cosseno de θ. Esse daqui é t. Menos G sobre 2 vezes t ao quadrado. Esse aqui, lembra que isso aqui é t. Então é t ao quadrado. Vocês entenderam que eu substituí esse valor de t aqui em y, né? Conseguiram acompanhar? Tem alguma dúvida? Acompanhando, professor. Acompanhando assim também. Beleza. Então vamos dar sequência agora. Então agora vamos trabalhar. Y vai ser... Veja que nós temos aqui V0 e V0. Uhum. E temos seno e cosseno. Uhum. Então nós vamos ter seno sobre cosseno vezes x. Menos, aí aqui nós vamos ter g dividido por 2 vezes x ao quadrado dividido por v0 ao quadrado cosseno de θ ao quadrado. Então nós vamos escrever o seguinte. Veja que agora já está y e x. Não tem mais o t. A variável t, ela já não faz parte mais dessa função. Então nós podemos dizer que é y em função de x. Como nós temos aqui seno e cosseno, nós podemos escrever tangente. Então vai ser tangente de θ vezes x menos g dividido por 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Veja, o que nós queríamos era isso aqui, ó. Nós queríamos essa expressão. Uhum. Mostrar que... Nós queríamos mostrar que nós temos uma expressão parecida com essa. Veja que dessas duas aqui, nós temos que alfa é... Perdão. Cadê? Alfa é menos G, sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, que é o valor que é multiplicado pelo x ao quadrado. O beta é tangente de θ e o gama é 0. Então eu pergunto para vocês, essa manipulação matemática satisfez a parábola? Olha só, nós temos um termo aqui multiplicado por x quadrado? Temos. Temos um termo multiplicado por x? Temos. E temos gama igual a 0? Temos. Temos também. Então a gente pergunta o seguinte, é uma parábola isso aqui? Pode responder, gente. Não tem segredo agora. Porque nós mostramos que tem um termo multiplicado por x quadrado. Se tem um termo multiplicado por x quadrado, é ou não é uma parábola? É uma parábola. É uma parábola. E o sinal negativo mostra o quê? Ela está com cavidade para baixo. Que ela está com... E está com cavidade para baixo aqui? Sim. Sim. Olha, é negativo. Então, é uma parábola porque é multiplicado por x quadrado. Porque tem um termo de x quadrado. É voltada para baixo
Então eu pergunto, essa função aqui é parabólica? Sim, professor. E agora, o juiz chama a Maxaíla e fala assim, você concorda com o José Viana? Ainda minha não. Permaneço concordando, José. Concorda ou não? Concordo. Concorda. E agora vocês conseguem provar? Agora, sim. Olha isso. Você faz toda essa substituição e chega a uma função parabólica. Portanto, vocês têm uma parábola. Tá certo? Certo. Provou? Acabou. Meu Deus. Terminar a aula, eu não sei o meu nome mais. Aí eu falo assim para vocês: vocês precisam desenvolver toda essa matemática pelo menos uma vez na vida. É muito importante que vocês façam isso. Então, agora vocês fizeram comigo. Agora vocês vão fazer tranquilos, né, em casa, tal, sossegados. Não sei se vocês estão em casa no trabalho, mas vocês vão fazer com sossego, com tranquilidade, fazendo cada passagem, até chegar, mostrar que é parabólica. Mas partindo do princípio. Qual é o princípio? É isso aqui, ó. Tem que desenvolver essas funções horárias. Sem essas funções horárias, vocês não conseguirão provar que a trajetória é parabólica. Certo. Tá? Importante isso. Então, agora, nós vamos vir para cá. Nesse caso aqui agora, nós temos o seguinte. Agora que nós já conhecemos as funções horárias todas e sabemos que a trajetória é parabólica, então agora deixa eu ir lá buscar as funções horárias. Trazer para cá. Vamos limpar um pouquinho isso aqui. Nós precisamos somente das funções horárias, tá? Então, essas são as funções horárias. E temos também a função da trajetória. Então, a trajetória, que não é uma função horária, porque função horária tem que ser em função do tempo. A trajetória não é uma função horária. É tangente de θ vezes x menos g sobre 2 v0 quadrado cosseno quadrado de θ vezes x. Então, nós temos aqui as funções horárias e a função da trajetória. E então, nós agora queremos saber qual é a altura máxima. Qual é a altura máxima desse objeto? Ele é lançado daqui e ele vai fazendo toda essa trajetória. Mas nós queremos saber qual é a altura máxima que ele alcança. Como é que a gente faz isso? Qual a propriedade que nós temos para poder determinar a altura máxima, o y máximo dele? Não tenho ideia. O que acontece quando a gente joga um objeto para cima? Uma hora ele desce. Uma hora ele desce. Para descer, ele tem que fazer o quê? Tem que zerar a força. A força que tem de. Quando a força dele zerar, a força peso vai atrair ele para a gravidade. Qual força que vai zerar? A força normal. Mas tem força normal quando ele não tem contato? Quando lança. Quando lança, ele exerce uma força no objeto, correto, professor? Qual força? Não é aceleração, não. Então, nós estamos falando de força, né? Força. Aham. Não aceleração. Mas pode pensar em aceleração também. Quando você lança ele, tem alguma força atuando sobre o objeto quando ele está no caminho, subindo? Deixa eu pensar, professor. Não, eu não.
Pode jogar os objetos que vocês tiverem aí perto de vocês para cima para ver. Eu pensei nisso, eu fico pensando que força seria. É um tipo de impulso, mas eu não sei o nome agora da força. E ele Então, está mas parado, então a gente joga, é um impulso que vai dar nele para cima. tudo bem. Mas e quando ele está na trajetória? Ele já está no caminho. Já Tem tá... alguma força atuando sobre ele? Não me vem nada. Ó, você jogou para cima. Sim. Ele vai continuar subindo indefinidamente? Vai embora. Nunca mais vai voltar? Não, ele vai subir até Ele vai subir. Ele vai subir até determinado ponto. Isso. Aí começa a descer. Por que ele vai subir só até determinado ponto? Porque a força gravitacional vai fazer com que o objeto desça. E a força gravitacional atua durante toda a trajetória? Sim. Sim, porque está na Terra. Exato. Vai atuar o tempo todo. Tem alguma outra força que atua sobre ele enquanto ele está na trajetória? Outra. Além da força gravitacional, que é a força-peso? Deixa eu ver. E a variação de velocidade, eu acredito que seria uma variação de velocidade. Sim, mas a variação da velocidade é por conta de qual força? Quem que atua nele para ele descer? A gravitacional. Então a gravitacional é que provoca a variação da velocidade. A variação da velocidade é por conta da gravitacional. E tem alguma outra força atuando sobre ele? Então, eu não vou saber responder, professor, mas eu sei que é a força que lança o objeto, só isso. Não, Fora isso, durante a trajetória. durante a trajetória, não, a única força que exerce é a gravitacional. Então só tem a gravitacional. Sim. Agora vamos para aquilo que a Maxaíla falou. Qual é a aceleração que atua sobre o objeto durante a trajetória? Nossa. Qual é a aceleração? Sim. Se a força é gravitacional, qual é a aceleração que atua sobre ele? Aceleração? E velocidade? Não, aceleração. Não velocidade, aceleração. São grandezas diferentes. Quem é que faz a velocidade diminuir? O atrito. Não. Esquece o atrito. Quem faz? Quem que faz o objeto descer quando você joga para cima? A gravidade. A gravidade. É a força gravitacional? É. Ó, vamos escrever aqui. Espera aí. Anterior aqui. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Aqui está a trajetória, o caminho possível para o objeto se deslocar, certo? Ele vai se deslocar na vertical. Vamos olhar só a vertical agora. Depois a gente volta para olhar o movimento parabólico. Então agora, o que está acontecendo? O objeto foi lançado. Tem alguma força atuando sobre ele? O que vocês falaram? Que tem a força gravitacional. Então vamos lá. Então aqui está a força gravitacional, que nós vamos chamar de peso. Tudo bem? Sim. Sim. Então nós estamos chamando de peso. Quando esse objeto se encontra mais para cima, então vamos lá. Aqui nós temos um instante T1. Aqui nós temos um instante T2. Tem alguma força atuando nele em T2?
Gravidade. Gravidade. Então, vamos colocar aqui novamente. E é o mesmo valor que ele tinha em T1? A força vai ser a mesma. É o mesmo força de gravidade. Então, vamos lá. A força, segundo a lei de Newton, força igual a dp dt, que é derivada do momento linear com relação ao tempo. P é massa vezes velocidade. Não é peso, tá, gente? É momento linear. Não vai colocar peso ali, não. Então, se aqui é momento linear, se a massa for constante, então a força é igual a massa vezes aceleração. A força que atua sobre ele é a força peso. O peso é massa vezes gravidade. Tá? Uhum. Então, qual força atua sobre ele? Força peso. Só que o peso está para baixo, o y está para cima. Então, aqui vai ficar menos P. É igual a massa vezes aceleração. Se o P é massa vezes gravidade, e isso é igual a massa vezes aceleração, eu posso dividir tudo pela massa, e nós vamos ter menos G igual a A. Portanto, a aceleração vai ser menos a aceleração da gravidade. Tudo bem? Sim, professor. Vocês entenderam essa passagem? Repete, professor. Tá. Nós temos... Isso é a segunda lei de Newton. Certo. Força igual a dp/dt. A força é igual à derivada do momento linear com relação ao tempo. Uhum. Porque a massa não precisa ser constante. Nós podemos ter massa variável e ainda assim a segunda lei de Newton é válida. Então, se a força é igual a dp/dt e P é massa vezes velocidade, então nós temos que, se a massa for constante, não tem variação da massa. Então, a força vai ser igual a massa vezes aceleração. Qual força atua sobre o objeto durante toda a trajetória? A força peso. Uhum. Então, qual é a força que atua sobre ele? Peso. Só que o peso está para baixo. E o y está para cima, então é negativo. Tá? Menos P, igual a massa vezes aceleração. Mas nós sabemos que o peso é massa vezes gravidade. Substituindo massa vezes gravidade no lugar de P, nós vamos ter que menos massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Tem massa dos dois lados, então eu posso dividir tudo pela massa. Nós vamos ter menos G igual a aceleração. Então, a aceleração é menos G. Ok? Certo. Tá. Então, vamos lá. Qual é a força que atua sobre o objeto durante toda a trajetória? É o peso. Peso. E qual a aceleração que o objeto sofre durante toda a trajetória? Gravidade. Uhum. O que acontece com o objeto no ponto mais alto da trajetória? A aceleração é zero? Não. Pode anular a gravidade? Não. Não. Então, o que acontece para ele voltar? O que acontece com o objeto no ponto mais alto da trajetória? Ele perde a aceleração. Perde a aceleração? Mas a aceleração não é menos G? Ah, tá. Não. Não é constante? Sim. Então ele vai perder algo que é constante? Não. Então quem que ele perde? A aceleração é definida como a variação da velocidade com o tempo. Então ele perde a velocidade. Perde a velocidade. Se ele perde a velocidade, vai perdendo até Parar e começar parar. Quando ele para, qual a velocidade dele? Zero. Zero. Então por que ele volta? Tá sem nenhuma velocidade. Porque ele para. Entendi. Se ele não parar, ele não volta. Uhum. Por que o cachorro entrou na igreja? A porta estava aberta.
Porque a porta estava aberta. Por que o objeto vai parar? Aliás, por que o objeto vai voltar? Parou de... Porque ele vai parar. Tem velocidade. Uhum. Ele só volta porque ele para. Se ele não para, ele não volta. Se a porta da igreja não estiver aberta, o cachorro não entra. Entendi. Tá certo? Certo. Então, é uma questão assim. O objeto só vai voltar se ele parar. Se ele não parar, ele não volta. Tá certo? Então, vamos agora para cá. Olha só. Esse objeto, quando ele é lançado dessa forma oblíqua, o que vai acontecer com ele no ponto mais alto da trajetória? Aí é a hora que ele para. Ele para, se ele parar aqui, ele cai aqui, não cai? Aí Ele vai cair aqui? Não. Não. Então, se... Oi? O movimento foi oblíquo, então ele vai começar a cair em seguida. Sem ser cair em linha reta. Então, a velocidade dele é zero aqui? Totalmente zero? Não. Porque senão ele, se não é zero, o que acontece? Ela cairia reto. Cairia reto. Então, qual a velocidade que ele tem aqui? Qual componente? X ou Y? X. X. José Viana? X. Concorda, então? Concordo. Vamos botar aqui, ó. Eu e José, nós estamos presos hoje, professor. Por quê? Porque nós vamos concordar um com o outro a aula toda. Verdade. Veja que aqui nós temos Vx e aqui nós temos Vy. Quem é zero? Vy. Vx. Vx é constante, então não pode ser zero. Certo. Por isso que esse objeto continua. Então ele vai... Qual é a força que está atuando sobre esse objeto durante toda a trajetória? Força-peso. Uhum. Acho que nós temos até um gráfico aqui. Né? Vou pegar esse gráfico aqui. Ctrl C. Okay. Em cada um desses pontos, nós vamos ter o objeto está sob atuação de uma força peso. Opa. Só. E é igual em todos os pontos. Qualquer ponto que ele vá, a força-peso atuando sobre ele vai ser a mesma. Então, só vai ter variação da velocidade na direção Y. Então, observem, a força-peso, ela está atuando durante todo o movimento. Mas não há forças atuando em X. Só há forças atuando em Y. Uhum. Então, quem vai variar é a velocidade em Y. Em X não varia. Por isso que ele só vai parar, só vai ter componente da velocidade nula em Y. Em X, não. Quando a componente Y da velocidade for zero, então ele vai começar a voltar. Mas ele ainda tem uma velocidade em X, que vai fazer com que ele vá para a direita. Se não fosse a velocidade em X, ele ia cair reto. Tá? Tudo bem, gente? Entendemos o conceito? Entendemos. Muito bom. Agora,
Então, nós vamos determinar o valor dessa altura máxima. Qual é, dessas expressões, qual é a que me fornece o valor de y máximo? Qual delas pode me fornecer o valor de y máximo? Y máximo. Y máximo é a altura máxima. Quem aqui, qual dessas funções está associada com altura? A segunda ali do módulo X? Vx? X, é. A velocidade? Velocidade pode estar relacionada com altura? Altura é o quê? É posição? Tá desligado aqui. Altura é posição. Sim. Então tem que ser x ou y. É. Qual Mas delas está relacionada? Pode falar. ele teria que ser a de... Não, a altura vai ser o Y, né, professor? Y. Eu tenho duas y. Tenho essa e tenho essa. Qual delas? A primeira. Por que não a segunda? Não são Ah, ambas y? Então, mas a segunda, deixa eu ver. Tangente de teta. Ah. Não, porque eu acho que já está falando do. Calma aí, para não falar besteira, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu ver direitinho. Olha aqui, se eu tivesse valor de x e substituir aqui, eu consigo determinar o y? Deixa eu ver. Se tivesse o valor de x, consegue, eu acho que sim. Eu tenho o valor de x aqui? Porque se tivesse... Eu acho que sim, professor. Acho que sim. Tem certeza? Ah, professor, certeza. Porque esses valores que estão aqui como se diz, que estão representados aqui, é só para fazer o gráfico, tá? Não necessariamente são valores reais, né? Reais, Entendi. Então, esquece os valores que estão aqui no gráfico, nas retas. Então, nós não temos o valor de X. Não. Mas hipoteticamente, o senhor está falando hipoteticamente se nós tivéssemos o valor de x, né? Se nós tivermos o valor de x, nós podemos achar y. Mas nós temos o valor de x? Não temos. Como a gente faz para obter o valor de x, para então obter o valor de y? Muito. Deixa eu ver. Você passou isso na expressão. Se fosse uma questão de prova, eu ia dizer que passava. Não pode. Deixa eu representar aqui uma função. 5 menos x ao quadrado. Tá? Olha o que acontece, gente. Olha para esse gráfico. O que vocês estão vendo? Olha a reta, o jeito que ela está, essa reta branca. Vocês percebem que ela está tangente ao gráfico? Vocês percebem que ela está inclinada, né? Ó, está inclinada, cada vez menos inclinada, até chega um ponto que ela a inclinação dela vai ser zero. A inclinação dessa reta, depois ela vai aumentar novamente, mas aqui nesse ponto, percebe que no ponto máximo da parábola, essa reta é zero? Sim. O que acontece para essa reta ser zero? Porque é o ponto mais alto da parábola, né? Porque é o ponto mais alto. O que acontece no ponto mais alto da parábola, então? Ela zera. Quem zera? A tangente. A tangente.
E a tangente está relacionada com qual operação matemática? A tangente está seno dividido por cosseno? Sim, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma expressão matemática. Y igual a tangente de θ vezes x menos g dividido por 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Isso daqui é a trajetória. Então, nós estamos olhando para a trajetória. O que acontece lá no ponto mais alto? Ela A zera. reta tangente é zero. Se a reta tangente é zero, quem está relacionado com a reta tangente é a derivada da função. Tá? Então, o fato da inclinação ser zero significa que a derivada da função naquele ponto é zero. Então, a derivada da função é zero não é para qualquer x, mas para x igual a xm, tá? Que é esse valor aqui, xm. Nesse ponto, a derivada é zero. Ah, mas então eu tenho que fazer derivada? Tem. dy dx é igual a tangente de θ menos g dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x m, que é igual a zero. Tá? Então veja que o que nós fizemos? Nós estamos fazendo uma operação matemática para que nós possamos determinar o valor da altura máxima. Essa operação matemática é a derivada. A derivada da função no ponto mais alto da trajetória vai ser zero. Com isso a gente consegue achar a altura. Sim, agora nós vamos isolar o xm, tá? Então vamos lá. Tangente de θ. Vamos fazer um pouco devagar, tá? Mas nem tanto. Então nós vamos ter xm vai ser igual a... Vamos lá. V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, tangente de θ dividido por g. Só que a tangente é seno sobre cosseno. Substituindo, então, nós vamos ter xm é igual a... Cadê? Aqui. V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes seno de θ sobre g cosseno de θ. Seno sobre cosseno é a tangente, tá? Então, agora, eu tenho cosseno aqui e cosseno aqui. Tá? Então, o xm vai ser igual a V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ sobre g. Então, xm vai ser V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre 2g. Por que virou seno de 2θ, professor? Eu estava esperando essa pergunta. Eu tô... Tá? Vou mostrar para vocês. Eu vi. Se tiver o seu peso trigonométrico, você consegue manipular, mano. Vamos lá. Eu tenho essa expressão aqui. Existe uma expressão trigonométrica que é assim, ó, seno de 2α é igual a 2 vezes seno de α vezes cosseno de α. Da onde que ela vem? Veja que seno de beta mais gama é igual a seno de beta
cosseno de gama mais seno de gama cosseno de beta. Se alfa for igual a beta, que for igual a gama, então eu tenho seno de alfa mais alfa, que é igual a seno de alfa, cosseno de alfa, mais seno de alfa, cosseno de alfa. Então, seno de 2 alfa é igual a 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa. E aí eu volto para a expressão. Xm vai ser igual a V0 ao quadrado vezes 2 vezes seno de θ cosseno de θ dividido por... Eu multipliquei por 2, então eu vou dividir por 2. 2g. Mas 2 seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ. Vem daqui. Então, xm vai ser igual V0 quadrado seno de 2θ sobre 2g. Tudo bem, Maxaína? Nossa. Entendeu? Mas você viu de onde veio, né? Vi. O importante é isso. Bom, então agora que nós sabemos quem é o xm, tá? Mas porque não é o xm que eu quero. Quem eu quero? O ym. Então o que a gente faz? Substitui o valor de xm em ym. Então vamos lá. Nós obtivemos o xm, mas eu não quero o xm, o que eu quero é o ym. Mas nós sabemos, então, que a expressão é essa daqui. Então, o que a gente faz? Ym vai ser igual a tangente de θ vezes esse valor. Menos aqui ao quadrado, tá? Menos g sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ ao quadrado. Então agora vamos lá. Vamos manipular esse negócio aqui agora, tá? Então nós vamos ter a tangente de θ, ela é seno sobre cosseno. Então vamos lá. Seno sobre cosseno. Vezes o que está aqui dentro do colchete. Que vai ser V0 ao quadrado vezes 2 seno de θ, cosseno de θ, dividido por 2g. Menos g sobre 2 V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado, vezes o que está dentro do colchete. Que vai ser V0 à quarta, vezes 2 vezes seno de θ, cosseno de θ ao quadrado, porque é seno de 2θ ao quadrado, dividido por 2g ao quadrado. Então vai ficar 4g ao quadrado. Então, ym vai ser... Veja que o cosseno vai anular com esse cosseno aqui.
Tá? Então, nós vamos ter YM, opa. Vai ser, o 2 cancela com 2, né? Então vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre G. Gente, se tiver pergunta, vocês falam, tá? Deixa continuar se vocês tiverem dúvida, não. Menos. Aqui eu tenho G e aqui eu tenho G quadrado, tá? Aqui eu tenho cosseno ao quadrado e aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, e aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho V0 a quarta, vai ficar V0 ao quadrado, cancela com esse V0 ao quadrado aqui. Então vai ser menos V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que é esse seno que está aqui ao quadrado, dividido por 2G. Então, altura máxima vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Tá? Meu Deus. Diga, Maxaíla. Eu já tenho certeza que eu não vou conseguir terminar a atividade essa semana. Consegue. Sabe por quê? Porque quais são os pontos que vocês têm que ter? Veja, para a gente determinar o Y, a altura máxima, Sim. Você tem que saber o seguinte. Bom, então eu preciso saber qual é a posição X em que o objeto se encontra na altura máxima. Então você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com isso. Você vai buscar esse X para substituir em Y. Como que você vai buscar isso? Bom, pela derivada igual a zero, eu consigo fazer. Mas tem uma forma alternativa. Qual é a forma alternativa? Ah, professor, então por que você já não mostrou a forma alternativa? Porque vocês me levaram para essa. Vocês que me trouxeram para essa. Foi você, José. Qualquer forma alternativa, então eu acho interessante. Viu, né, José? Opa! Agora ficou para você. Claro. Bom, vamos lá então. Aí. É bom que foi a gente pensar, né? Sim, é aí que tá. Esse é o propósito. Então agora nós vamos tentar. Deixa eu tentar tirar isso aqui, limpar esse gráfico aqui. Opa, não. Deixa eu tentar limpar esse gráfico. Rapaz do céu. Aqui, pronto. Vamos limpar esse gráfico. E ao limpar esse gráfico agora, nós podemos olhar de uma outra forma. Eu vou até tirar a expressão da trajetória daqui, tá? Por quê? Porque agora eu quero conduzir vocês numa outra observação. Nós fizemos a observação pela trajetória. Agora, eu pergunto para vocês, qual dessas funções nos permite determinar a altura máxima? Altura máxima. Altura, quem aqui que me dá altura? É a x, bx, x, a y, vy ou y? É a y. A y? Não, é a função de y, né? Tá. Segunda. Essa aqui. Eu fico presa ali na segunda Essa mesmo. Da velocidade, mas é a terceira, né? É a terceira, porque a velocidade, ela não. Veja só, eu quero saber a altura. Ah, tá. A altura é posição. Quem me dá a posição é o y. Ah, tá. Certo. Né? Então, o que eu preciso é do y. Então, vamos lá. Y máximo, que é a altura máxima, vai ser V0 seno de θ, isso aqui não muda porque é parâmetro, Tá. vezes um instante em que o objeto chega na altura máxima.
menos G, instante que ele chega na altura máxima, ao quadrado. Eu preciso disso aqui. Como é que eu vou saber o que eu preciso aqui para poder achar o y máximo? Deixa eu ver. Agora é a sua vez. V0 eu conheço. O ângulo eu conheço. G eu conheço. Quem que eu preciso agora substituir para determinar o y? O tempo. T. É, só o tempo. Então, se eu souber o T, substituo aqui e tenho o y. Qual é o valor de T? A gente tem. Vou voltar numa das expressões ali. A gente não conhece. Não, Mas tem como conhecer? Tem. O que acontece com o objeto nesse ponto mais alto da trajetória? aí ele para e começa a descer. Ele para ou uma componente dele para? Uma componente. Qual? X ou Y? O Y. Se ele para, qual componente que eu vou olhar? Vou olhar AY, VY ou Y? Vou olhar Não, fala aí, José. Não, já não tem. Não, pode mandar aí, pode mandar aí. Olha Mas só. aí, Qual dessa? Eu tenho uma grandeza que é a aceleração, a outra que é velocidade e a outra que é posição. é a posição, professor. É a posição. A posição é zero? Quando a posição zerar, né? Quando a reta tangente parar. Não estou pensando em reta tangente mais, não. Não? Não. Agora eu estou pensando o seguinte: vocês falaram que a velocidade, a componente da velocidade é zero. Qual dessas que me dá a componente da velocidade? Quem aqui me dá a componente da velocidade? A velocidade é a primeira. A primeira me dá velocidade? A gravidade. A força-peso. Não, peraí, cadê a força-peso? Não tem força-peso aqui. A y igual ao menos g. O que é a y? A y... Calma aí. É a aceleração. É a aceleração e a força da gravidade. Aqui não tem força. Aqui só tem aceleração. É que a gente está preso na gravidade. Quando gravidade é negativo, eu acredito que na nossa concepção é que vai zerar para inverter. Não, então peraí, a aceleração vai zerar? Não é que a aceleração vai zerar, professor, é que quando... Deixa eu tentar relacionar. Quando o objeto for lançado, quando inverter o valor gravitacional, não é que seria inverter o valor gravitacional. Então não fala. Porque não é. Entendeu? A gravidade não vai inverter o valor. O valor da aceleração gravitacional é sempre o mesmo. Menos G. Independente da posição do objeto, a aceleração vai ser sempre a mesma. Você entendeu, José Viana? Eu acho que sim, professor. Agora... Nós estamos, veja só. Nós temos vários olhos para observar o movimento do objeto. Um dos olhos é a aceleração. Outro olho é a velocidade. O outro olho é a posição. São 3 olhos diferentes. Uhum. Vocês estão presos na aceleração. É. A aceleração não me permite chegar a conclusão nenhuma sobre se ele vai parar ou não. Tá. Quem é que me diz se ele para ou não? A velocidade. Velocidade. Vx ou Vy? Vx. Vx pode ser zero? Não. Por que não? Porque se fosse zero, ele cairia reto. Isso. E outra coisa, e a velocidade? E a velocidade em x é constante, não muda. Ah, tá. Porque a aceleração é zero. Tá. Então vai ser? É Vy. Vy. Verdade, porque ele subiu e depois vai descer. Então, tá. Isso. Então,
Vy é igual a 0 para t igual a tm. Ou seja, quando o objeto chega no ponto mais alto da trajetória, ele começa a descer. Quando que ele chega no ponto mais alto da trajetória? Em Tm. Nesse ponto, nesse instante, qual que é a componente da velocidade em y? 0. Então, se Vy é igual a 0 para t igual a Tm, então vamos lá. Nós vamos ter V0 seno de θ menos G vezes Tm é igual a 0. Então, Tm é igual a V0 seno de θ dividido por G. Veja que nós encontramos um instante em que o objeto ele ele vai inverter a velocidade em y. Então, a velocidade em y estava subindo. O objeto estava subindo. Agora ele vai começar a voltar. Fala, José Viana, diga. Não, só estou escutando. Ah, tá, é que você levantou a mão. Onde que levanta a mão aqui? Embaixo, se você passar o mouse embaixo do monitor, vai abrir uns ícones e vai ter uma mãozinha. Ah, achei aqui. Então, agora eu vou substituir aqui em Tm. Que a altura máxima vai ser igual a V0 seno de θ vezes... Agora eu vou substituir o tal do Tm. Substituo aqui. Menos G sobre 2 vezes Tm ao quadrado. Então, veja que essa grandeza aqui, ó, é Tm. E esse aqui é Tm, que é justamente o Tm que nós substituímos aqui. Então, agora, nós podemos dizer o seguinte, que y máximo vai ser igual a V0 vezes V0, tá? V0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado, dividido por G, menos G sobre 2, vezes V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre G ao quadrado. Tá? Que é o Tm ao quadrado. Bom, como aqui nós temos G e aqui G quadrado, então nós vamos ter y máximo é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado, dividido por 2G. Tá? E se a gente comparar com o valor anterior, olha aí, ó, cadê? Aqui, ó, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2G. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2G. Tudo bem? Não, mas... Essa aula ela é bem cansativa mesmo, gente, mas eu já estou terminando já. Eu só preciso fazer mais uma coisinha aqui para vocês, e aí a gente vai terminar. Tá? Só preciso de mais uma coisinha só para a gente... É uma aula que a gente... Bom, para mim, né, que estou tanto tempo sem estudar, eu vejo como nós chegamos até ali. Tem que revisar ela inteirinha, desde o princípio depois. Ah, isso é bom você fazer mesmo, olhar essa aula todinha. Que bom que foi a nossa que gravou, né, José? Mas é praticamente o mesmo conteúdo, vocês têm praticamente as mesmas dúvidas.
Ah, tá. Né? O José Pai sabe mais que eu. Ele tem. Não, física é difícil pra caramba. Eu estava muito esperançosa aqui, José. Não faz isso comigo, não. Vamos observar agora o seguinte. Agora, o que nós queremos é esse ponto aqui, ó. Uhum. Esse ponto aqui é o alcance. Então, nós vamos querer agora o alcance do objeto. Tá. Eu quero saber qual é o alcance desse objeto. Qual alcance qual grandeza que é alcance? Aceleração, velocidade ou posição? Posição. Qual dessas equações, melhor dizendo, qual dessas funções me dá a posição? A terceira ali, de X, porque eu não estou enxergando, tá bem pequenininho, professor. Ah, tá. Só pelo número. Espera aí, então. Melhorou? Melhorou, viu? Tá. Então vamos lá. Então, agora é a terceira, né? X igual a V0 cosseno de θ vezes t. Mas eu conheço um instante que ele chega nesse ponto máximo aqui da trajetória? Não. Então, é a segunda. Vx igual a V0. Não, calma. Devagar. Quem me dá posição é a segunda. Então não tem como fugir dela. Ah, tá. Entendi. Tá? Não, verdade, é o tempo. Sim. Então, XA é igual a V0 cosseno de θ vezes TA. Mas quanto é o TA? Eu não sei. Não sabia. Então a gente tem que descobrir. Certo. E aí nós vamos olhar novamente para as características desse ponto. Quais são as características desse ponto? O que ele tem que nós podemos usar? Antes, deixa eu mostrar rapidamente para vocês o seguinte. Nós temos aqui um gráfico e aqui tem a função, tá? Então nós temos aqui f de x e função de x. Quais são os pontos interessantes dessa função? Os pontos que nos interessam. Esse ponto aqui é um ponto interessante? É o ponto inicial, né? Não, inicial não, ela vem para cá, né? Essa função, ó, ela parte daqui, ó. Ah, tá. Cadê? Ela vem para cá. Tá. Mas o que tem esse ponto aqui de especial? José. Esse ponto também tem a mesma propriedade. E esse também. É o ponto que ele está tocando a reta X? Isso. A reta X é o ponto em X que ele toca quem? Tá certo. O que você falou tá certo. Ah, tá. Que ele toca X. Uhum. Mas o que acontece com Y nesses pontos? Ah, Qual é o valor de Y? zero. Zero. Y aqui é igual a zero. Certo. Y aqui é igual a zero. E Y aqui é igual a zero. Então esses pontos têm um nome. Qual que é o nome deles? O que são esses pontos? Eles têm um nome. Raízes da função. Lembra disso? Caramba. Vocês lembram?
Confesso que não, professor. Mas, assim, não é um nome estranho. Não Vamos lembrava lá. que seria ele aí. Aí não dá função. Ó, faz o seguinte, quer ver? Deixa eu fazer diferente aqui. Vamos pensar numa função qualquer. F de x igual a 4x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu nem sei, eu chutei essa, mas eu quero saber como que eu faço para determinar as raízes dessa função. O que eu tenho que fazer? Bhaskara. Oi? Bhaskara? Bhaskara. Então, o que é que o método de Bhaskara me permite? Determinar o quê? O valor de x. O valor de x para quê? Para as raízes. Para as raízes. O que são as raízes? Mas o que são as raízes? O que eu tenho que fazer? Menos 3x mais 2 igual a quanto? X. Hã? Eu vou. É para fazer. Igual a zero. Então, as raízes me dão os valores de x quando? Quando f de x for igual a zero. Que é o que está aqui, ó. Tá? Uhum. Então, aí eu pergunto, qual é a propriedade especial desse ponto aqui? Eles são iguais a zero. Que os pontos, Eles ou ele? que o ponto é igual a zero. Esse ponto é igual a zero em que? Em x, ele tem x e y. E Y. Em y. Em y. Então, qual dessas me permite determinar y igual a zero? Usar y igual a zero. Quem me dá y aqui dessas funções todas? Aqui é a. Oi? Aqui eu tenho A, V, X. A, V, Y. E Y. Quem me dá Y? Só a terceira. A terceira aqui e igual. essa também. Qual Ou essa não? Uma pergunta assim, mas qual das duas seriam uma função mais simples de a gente enxergar e resolver, professor? As duas são simples. Duas? É porque os nomes dão desespero na gente mesmo, né? Não, mas daqui a pouco a gente vai. A próxima aula a gente vai aplicar, aí vai ficar mais fácil. Ah, tá. Hoje eu não posso aplicar, hoje a gente trabalha com letra só, porque eu preciso focar no conceito. Tá. Veja só, eu tenho as duas funções. Eu tenho essa daqui e tenho essa. Aí depende. Se eu usar essa aqui em função de t. Uhum. Então eu obtenho o instante em que ele chega nesse ponto. Então, Se eu usar essa... Oi? Seria mais direto usar a... Essa daqui. Ah, tá. Para y igual a zero, eu obtenho x, esse x aqui. Vamos ver? Uhum. Rapidamente, gente, que a gente já está terminando a aula já, tá? Mas vamos lá. Pegar essa daqui. Então, se eu quero obter o x, o alcance é o x máximo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Y igual a zero para x igual a zero ou x igual a xa. Por que eu sei que é x igual a zero? Porque aqui, ó, em x igual a zero, a curva toca o x, toca a reta do x. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter tangente de θ vezes x menos g dividido por 2 v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes x ao quadrado, é igual a zero. Pronto. Agora nós podemos trabalhar. Eu posso, inclusive, isolar x e fazer tangente de θ menos 2 dividido por... Opa, 2 não. G
dividido por 2 V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ vezes x igual a zero. Então, ou x' é igual a zero, ou tangente de θ menos esse valor aqui, opa, só um pouquinho, deixa eu copiar esse aqui, menos x, duas linhas, igual a zero. Então, eu tenho, ou esse é igual a zero, ou esse valor aqui é igual a zero. Esse é o fundamento que nós temos para determinar o x' e o x duas linhas. Então, dando continuidade, nós podemos, então, trabalhar isolando o x duas linhas. Quando nós isolamos o x duas linhas, nós vamos ter o seguinte. Vai ser 2 V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes tangente de θ, dividido por g. Então, isso daqui vai ser igual a... Veja que nós temos aqui tangente de θ. Deixa eu fazer em outra página, porque daí eu não preciso poupar espaço, tá? Eu vou dar continuidade e depois eu só trago para cá. Tá. Porque tem uma passagem aqui que provavelmente vocês vão ter um pouco de dificuldade também, né? Então, para evitar isso, vamos fazer aqui, eu vou fazer a passagem todinha. Então, aqui nós vamos ter 2 V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes seno de θ sobre cosseno de θ, que é a tangente, vezes g, tá? Esse aqui é a tangente de θ. Então, agora, nós vamos escrever x duas linhas é igual. Ó, veja que o cosseno aqui nós podemos anular, tá? Então, vai ficar V0 ao quadrado vezes 2 seno de θ cosseno de θ sobre g. Então, x duas linhas é igual ao xa, que é o alcance, e que vai ser igual a V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g, que é o valor que a gente quer. Mais uma vez, nós utilizamos que 2 seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ. Tá? Então, aí nós podemos sim pegar esse valor e substituir aqui. Tá? Guarde esse valor. Por quê? Porque, veja, V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por g. V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por 2g. Quem é esse? É esse valor aqui, ó. Esse valor é o x em que o objeto está na altura máxima. E esse valor aqui é o xa. Então, o que acontece? É igual a 2 vezes o xm. Tá? Muito cálculo? Não. Meu Deus. Mas? Muito cálculo, gente. Eu concordo plenamente com vocês. Concordo plenamente com vocês. Porém, é importante, é necessário que a gente faça isso. É importante que a gente saiba como fazer essas passagens todas, para a gente também treinar o... Como é que fala? Também treinar
a álgebra, Certo. tá? Isso é extremamente importante que a gente faça isso. Qual que é a recomendação que a gente fornece para vocês? Acompanhem essas passagens, passo a passo, identifiquem as dúvidas de vocês, conversem com o monitor, tá? Apresentem suas dúvidas para o monitor, usem o monitor está à disposição de vocês, que é o Felipe, tá? Ele já se apresentou no grupo, já se apresentou no AVA. Converse com ele, vejam com ele o horário que ele pode atender e procurem ele, tá? Ele vai ajudar vocês. Eu estou identificando todo mundo agora, né? Então. Isso, mas pode procurá-lo que ele vai ajudar sim, com certeza. Tá. Tá? Passou tão rápido a aula, professor. Ah, é? Passou. Que bom. Tá bom. Porque é muita coisa, assim, é muito cálculo, muita coisa assim que eu digo, é cálculo, então vocês se concentram. Isso é importante o que você fala, porque o que você falou, porque significa que você se manteve concentrada. Sim. Eu gostei, por mais que buscam tempo para ficar nesse horário, deixar trabalho, deixar o celular, é importante assistir a aula. Eu sempre pensei assim, assistir a aula, porque estudar depois sozinha não é a mesma coisa. Por mais que eu não tenho vergonha de falar bobagem, não, né? E há tanto tempo que eu estou sem estudar, mas é importante assistir a aula sim. Não, e veja que vocês participaram ativamente. Vocês participaram ativamente da aula. E, então, vocês foram conduzindo. Se vocês não tivessem manifestado, muitas das passagens aqui eu teria passado. Vocês iam ficar com dúvida. Mas a manifestação de vocês vocês perceberam agora como é importante a manifestação, como é importante a interação. Tem que deixar a vergonha de lado, né, José? Você ajuda aí? É isso mesmo, José. Ixi, eu tenho vergonha demais. Para falar alguma coisa, meu Deus do céu. Mas foi boa a aula. Meu Deus do céu, apanhei. Já apanhei bonito. Mas vocês que fizeram a aula. E aí agora a gente vai aprimorar. Na próxima aula nós vamos trabalhar com aplicação e aí vocês vão ver que vai ficar cada vez vai ficar mais tranquilo. Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é que vocês daqui a 2 aulas, daqui 2 aulas mais ou menos, vocês já vão estar fazendo esses exercícios aqui com muita tranquilidade. Mas eu reparei. Então, na segunda, professor? Na segunda, terceira aula. Não, mas nossas aulas são toda segunda-feira, né? Segunda e quarta. Segunda e quarta, tá. Aí vocês podem assistir às 7h30 ou às 9h30. Tá. Tá ótimo. Eu reparei que um ponto que eu tenho que rever muito bem conceitos trigonométricos, que eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Somos dois. Faz o seguinte, olha, existem tabelinhas de trigonometria na internet. Procura lá, tabela trigonometria, põe lá no Google. E aí, veja, vocês vão ver um monte de tabelinhas. Pega essas tabelas e veja as relações trigonométricas. Tá? Perfeito, eu anotei aqui. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E lá no AVA, eu deixei à disposição de vocês também um material sobre derivadas integrais. Deixei no começo do semestre, mas dá uma olhada também, porque a gente vai falar de derivada, a gente vai falar de integrais, tá? O tempo todo. Então, é importante também que vocês usem aquele material. Tá, integrais é um pouquinho mais difícil, né? Mas eu achei bem mais... Eu não quero, assim, eu não tenho a pretensão de que em física vocês vão, como diz, vocês vão usar integrais, como se diz, mais complexas. Eu preciso, nesse momento, o que eu preciso? Eu preciso usar derivadas integrais. Então, qual que foi minha condição? Eu escolhi fazer simplesmente derivadas integrais de polinômios, como aplicação. Porque é mais fácil, né? Agora, em cálculo, vocês vão aprender, lá vocês vão aprender, de fato,
integrais e derivados. Então, aqui é a aplicação. Lá vocês vão aprender com todas as propriedades. Perfeito. Muito obrigado, professor.